Bom, vamos lá. Aula passada nós paramos lá na parte de cálculo da raiz quadrada, né? E acabou que eu acabei me estendendo um pouco na raiz quadrada e não deu tempo de eu passar a raiz cúbica. Então hoje eu vou entrar já na parte de raiz cúbica. É o mesmo processo, tá? De raiz quadrada, ó, mesmo esquema. Eu vou mostrar para vocês qual a diferença que vai ser, tá? Ó, na raiz quadrada, cadê? Deixa eu abrir aqui. Ó, na raiz quadrada, nós estávamos fazendo o quê? A parte da fatoração, né? Por fatores primos. Aí nós estávamos pegando os divisores, né? De parzinho, de dupla, né? Porque nós estávamos falando de uma raiz quadrada. Então é um determinado número elevado ao quadrado, tá? Então nós pegávamos sempre os parzinhos aqui, ó. Por canetinha. Né, ó. 5 com 5, aí pegou 2 com 2, o que sobrava nós deixamos de fora, ok? A raiz cúbica é o mesmo processo, só que agora, ao invés de nós utilizarmos, né, de nós pegarmos os parzinhos, nós vamos pegar em trio agora. Vai ser de 3 em 3. Então vai ser um determinado número elevado ao cubo. Então vai ser uma potência de uma base qualquer elevada a 3. Então aí no Word, tá? Então o valor, o resultado final de uma raiz cúbica, quando eu tenho o número aqui elevado a 3, né? Ele vai ser uma potência, tá? Peraí. Ele vai ser um valor n, tá? Isso fora da raiz, um valor n elevado ao cubo, tá? Então, quando for uma raiz cúbica, eu vou ter uma potência de um valor qualquer elevado a 3, para poder achar o valor dessa raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, aí no 27, então eu quero achar a raiz cúbica de 27. Então, nós vamos fazer aquele mesmo processo, né? Então, eu vou pegar o 27 e vou começar a dividir pelos fatores primos, números primos. Deixa eu pôr aqui, ó, número primo, tá? Então, é o 2, 3, 5, 7, 8, 9, 8, não, 9, não, 10, 11, 13, 17, 17, 18, não, 19, não, 20, não, 21, aí vai pro 23, tá? Aí vai indo. Mas a gente não vai chegar até o 23, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer o 27. Como o 27 não divide pelo 2, então eu vou dividir para o próximo número primo, que no caso é o 3. Então, nós vamos utilizar o 3 aqui, certo? Então, vai ficar 27 dividido por 3, que vai dar 9, certo? Tá tão ruim. Vai dar 9. 9 dividido por 3, que vai dar 3, certo? E 3 dividido por 3, que vai dar 1, ok? Então aqui, ó, agora eu vou fazer o quê? Como é uma raiz cúbica, então eu vou fazer grupos de 3. Então vou pegar esse 3, mais esse 3, mais esse outro 3 aqui, certo? Então vai dar o quê? Vou ficar aqui, ó. Então vai ser a raiz cúbica. Então aqui vai ficar a raiz cúbica. Cadê? Então vai ser a raiz cúbica de 3, certo? Ó, a base que se repetiu foi o 3, tá? Então ela repetiu 3 quantas vezes? 3 vezes.
tá? Então vai ficar a raiz cúbica de 3 elevado à terceira. Aí nós vamos fazer o quê? A gente elimina esse 3 que está aqui dentro com a raiz que está aqui fora, que é esse 3 aqui que determina a raiz quadrada, tá? Então essa raiz quadrada é representada pelo... O 3 ele é representado pela sua forma de raiz quadrada. Então eu vou eliminar esse 3 com outro 3 ali, ó. Então ele vai ficar o quanto? Ó? Igual a 3. Peraí, ficou meio bagunçado. Deixa eu ajeitar aqui. Certo? Então a raiz cúbica, ó, de 27 vai ser o quê? Vai ser o 3, tá? Porque se eu fizer 3 vezes 3 aqui, por exemplo, se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, né? Eu vou ter quanto? 27, que aí eu volto para a raiz cúbica. Certo? Sim. Entenderam isso? Sim. Mais ou menos, né? Peraí, deixa eu pôr num pente aqui. Eu acho que vai Mais ficar ou mais menos. fácil para eu mostrar para Antes. vocês. O Word está meio bagunçado. Peraí. Deixa eu apresentar a telinha. Pente. Ó, então vou fazer aqui, ó. Ó. Vai ficar isso aqui. Eu vou fazer aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Tá meio bagunçado, ó. Então ficou aqui, ó, raiz cúbica de 27, tá? Agora aqui nós vamos ver a raiz cúbica de 8, tá? Então vai ser o mesmo processo. Deixa eu pintar aqui. Então a raiz cúbica de 8. Vamos pra cá. Raiz cúbica de 8. Tá. Então eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então eu vou pegar o 8 e vou dividir pelo primeiro número primo, no caso 2, tá? 8 dividido por 2 vai dar 4, tá? 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? E 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí eu vou pegar quem aqui, ó? O 2. Aí eu vou formar 3, tá? O trio. Esse com esse e esse daqui, certo? Então ele vai me dar quem, ó? A raiz cúbica. Ixi, tem alguém mamãe me chamando aqui. Então vai ser a raiz cúbica. Raiz cúbica. Aqui vai uma potência. Ó. Então vai ser quem? A base 2, que é a que está repetindo, certo? E ela repetiu quantas vezes? 3 vezes. Espera aí. Lerta aqui, ó. Deu para compreender aqui que eu fiz? Ficou 2 a terceira. Então a raiz cúbica de 2 a terceira, tá? Então eu vou eliminar o 3, esse 3 com esse outro 3 aqui, tá? Para poder extrair da raiz. Então vai ficar aqui, vai ser, o valor final vai ser 2, certo? Vai ficar aqui. Ô, professor, uma pergunta. Vai Sim, ter prova com isso daí? provavelmente. Ah, tá. Certo? Ó, tá? Então o que que a gente tem que pegar, tá? Treinar bem a fatoração, que é esse processinho aqui que eu faço, ó, tá vendo? Que é para fazer a divisão com fatores primos. Então a gente tem que ter em mente esse processo. Você tendo em mente esse processo, você consegue resolver qualquer tipo de raiz,
né? Seja ela raiz cúbica, seja ela raiz quadrada. Tem casos também que aqui vai ter a raiz, que a gente fala que é a raiz enésima, mas é raiz elevada a 4, por exemplo, que ao invés de eu formar trio, eu vou formar o quê? Um grupinho de 4, que aqui vai virar uma potência elevada, por exemplo, tá? Aqui vai ser uma Ô, potência professor, mas elevada qual a seria 4. a diferença de raiz cúbica para raiz quadrada? Então, é que nem assim, a quadrada, a gente trabalha com potências elevadas ao quadrado, certo? Sempre de 2 em 2. Por exemplo, se eu for calcular um exemplo, ó, deixa eu ir aqui no Paint. Deixa eu achar aqui. Uma forma. Por exemplo, eu tenho uma área retangular, certo? Essa aula é área retangular. Então, eu posso determinar o quê? Que a área total dessa área retangular, dessa forma retangular, eu posso falar que ela é uma raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui uma raiz pronta aqui, ó. Por exemplo, tá? Ó, só para vocês entenderem o conceito, tá? Ó, eu posso falar que a área total dessa área aqui é a raiz de 25, certo? Para mim calcular uma área retangular, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Que a área. Peraí, área do retângulo, tá? Então eu falo que a área do retângulo ela vai ser o quê? A base vezes a altura, certo? Lembram disso? Geometria, né? Certo? Eu sei o quê? Que a área, para eu calcular a área dela, eu tenho que saber o quê? Que é a base vezes a altura, tá? Então, por isso que eu falo aqui o quê? Que nós temos uma raiz quadrada, porque a gente sempre vai ter um cálculo de dois segmentos, tá? A gente vai ter uma multiplicação de dois segmentos, que vai ser quem? Vai ser a minha área, a minha base, certo? Que é essa parte de baixo, vezes a minha altura, que é esse segmento aqui. Então, é base vezes altura. Então, eu tenho... Professora, não tô entendendo nada. Hã? Não tô entendendo nada. Aonde você não tá Essa parte entendendo? também. Oi? Fala de novo, não entendi. Essa parte que você acabou de falar agora, eu não entendi. Pera aí. Também. Então, me perguntaram... Ó, me perguntaram qual que é a diferença de uma raiz quadrada, né, para uma raiz cúbica, certo? Se não me engano, ou foi o Patrick, não foi? Ou foi o Giovanni? Um dos dois. É que eu não olhei na Fui hora. eu. Perguntaram qual a diferença de uma raiz quadrada para uma raiz cúbica, certo? Então, eu estou explicando o quê? Como que se calcula uma raiz quadrada, tá? Da onde surgiu esse cálculo? Não é da onde surgiu o cálculo, eu estou mostrando um conceito para poder calcular uma raiz quadrada, tá? Então eu estou falando o que aqui, ó? Que eu tenho uma área retangular, vamos supor, uma sala de aula, tá? E a área total dessa sala de aula, eu estou falando que é a raiz de 25, certo? A área total dessa sala de aula. Então, quando nós vamos fazer esse cálculo, né, quando eu vou calcular a área total, eu sei o quê? De um retângulo, que eu vou calcular a base vezes a altura. Então, aqui eu vou ter o quê? Base vezes altura. Então, eu tenho um elemento elevado ao quadrado, tá? Então, a raiz quadrada, ó, vamos supor, vou pegar aqui, ó. Vamos supor que é a raiz de 25, certo? Então, eu tenho a raiz de 25, ela vai ser quem? Ela vai ser um número
um número qualquer elevado ao quadrado. Então, sempre que eu falar em quadrado, eu estou trabalhando com cálculo de uma potência de expoente elevado a 2, de qualquer número elevado a 2. Ai, gente, não está chegando o convite. Ah, agora veio. Agora foi, agora entrou. Tá? Então, ó. Deixa eu voltar no PowerPoint anterior. Aqui, ó. Então, sempre que eu trabalhar com uma potência de uma raiz quadrada, tá? Na potência, aqui, ó, vai ser sempre 2, tá? Elevado ao quadrado. Então, é um valor elevado ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, é um valor qualquer elevado ao cubo. Por quê? Aí eu já tenho a multiplicação de 3 segmentos, tá? Eu tenho a multiplicação da base, da área e da altura, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu achar já a figura aqui. Ó. Aqui, ó, por exemplo. Certo? Ó. Então, aqui vamos supor que é um cálculo de uma raiz cúbica, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o cálculo da base, eu tenho a altura e eu tenho o comprimento. Então, a raiz cúbica, ela vai ser um valor qualquer. Cadê que tinha aqui? Ela vai ser um valor qualquer elevado ao cubo, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um valor, né? O valor dessa raiz cuba vai ser quem? Vai ser um valor qualquer elevado à terceira. Aqui nesse exemplo aqui que eu tô dando, ó. Então, eu queria descobrir quem? A raiz cúbica de 27, certo? Então, 27, a raiz cúbica de 27 vai ser 3. Por quê? Porque se eu fizer... Deixa eu aqui no Word agora. Porque se eu fizer... Aqui... Vamos supor, se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, tá? Ele vai ser a mesma coisa do que o quê, ó? Que uma potência de base 3, ó. O 3, que é o que está repetindo, o 3 ele repetiu quantas vezes? 3 vezes. Certo? Se fosse uma raiz quadrada, ia ser 3 vezes 3. A base é 3, o 3 repetiu quantas vezes? 2 vezes. Certo? Aí é a regrinha inicial de potência. Então você tem que saber a regra básica da potência, tá? Porque para você poder resolver uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica. Ah, lembra que eu falei que a raiz quadrada era a operação inversa? A operação inversa da raiz quadrada é a potência? Né? Da outra aula que eu falei de potência. Certo? Deu para entender aí? Sim. Sim, sim, entendi. Gente, se tiver dúvida, pergunta, que a gente já tira a dúvida. Deixa eu ver o chat, como é que tá, professor. Vou ter que sair, ok. Mas foi meia hora atrás. Gênesis, tá? Então, ó. Tentam fazer aí, vê se vocês conseguem fazer, a raiz cúbica de 125. Vê se vocês conseguem encontrar aí. 2 minutinhos, vê se vocês acham. É o 5, né, professor? É o 5. É. É o 5? Sim, porque se Sim. você multiplicar ele 3 vezes, vai por ele Vai dar mesmo. 5. Boa, é isso aí, gente. É isso aí que vocês têm que catar, tá? Então, se for raiz cúbica, ó, põe na cabeça. Eu vou repetir 300 vezes. Vou fazer o professor chato mesmo. Raiz cúbica é um número qualquer que eu vou multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo. Aí vira uma potência. Raiz quadrada eu multiplico 2 vezes. Certo? Então vai ficar aqui, ó. Dor nas costas.
Peraí. Então, ó. Então vamos lá para a fatoração. Então vou fazer ó, 125. 125 não divide por 2 e não divide por 3. Certo? Deixa eu ver. Não, não vai. Então eu vou dividir por 5. Ó. 125 dividido por 5 vai dar 5. Ops, 25. Tá? 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então eu usei o 5 aqui quantas vezes? 3 vezes, tá? Então isso daqui vai ser o quê, ó? Vamos lá de novo, ó. Ele vai transformar na raiz cúbica, ó. Raiz cúbica de 5, pera, um pouquinho da coisinha. De 5 elevado à terceira, tá? Que isso aqui vai dar. Aí eu corto 3, esse 3 com esse 3, então vai me sobrar 5. Então a raiz de 125 vai ser 5. Por quê? Cinco. Tá, ó, por quê? Porque ela vai virar 5 vezes 5 vezes 5, porque eu tô falando cubo, 3 vezes. Isso daqui é a mesma coisa o quê? Ó. De 5 elevado à terceira. Ó. Então tem casos, ó, vai ter casos que vocês não precisam fazer esse processo todo aqui, ó. Na verdade, isso daqui é só um exemplo para como chega na potência, tá? Isso aqui não precisa. Tá? Então, esse pedacinho que nos interessa, só isso aqui. Ou de outra corzinha para não vai confundir mais ainda a mente aí. Tá, ó. Então, vai ter casos que nem, por exemplo, essas 3 primeiras que eu passei, não precisava colocar aqui dentro da raiz de novo, né? Por quê? Porque aqui ela já me deu uma raiz exata, tá? O que é uma raiz exata? É quando eu vou ter sempre o trio aqui, ó, dos divisores, tá? Então, sempre que eu dividir e eu encontrar 3 certinho, eu não preciso nem colocar isso daqui, ó. Eu posso colocar direto o número que está repetindo, no caso 5. Certo? Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Quem que está repetindo aqui? Não é o 5? Ele repetiu quantas vezes? Apenas 3 vezes. Então vai ser o 5 direto. Tá? Tem casos que não precisa jogar. A gente joga aqui por quê? Porque o cálculo de raiz quadrada, nós falamos que nós estamos extraindo a raiz. Então eu vou extrair essa raiz. Então eu tenho que colocar dentro da raiz para eu poder cancelar ela. Que aí eu vou cancelar esse 3 com a raiz inteira aqui, com a raiz cúbica. Aí me sobra só quem ficou lá dentro, no caso o 5. Certo? Certo. Deixa eu jogar aqui. Tá, ó. Tá aí. Certo? Agora a raiz de 512. Quanto que dá a raiz de 512? 8. 8. 8. Por que que deu 8? Como vocês fizeram de cabeça? Eu não sei. Não sabe, mas sabe que é 8. Essa Não, daí não foi. sei que é 8. Não. Tá, não sabe como chegar no 8. Tá? Então vamos lá. Essa daqui passou no centro de mídias, mas eu acho que ele deu muito. Aqui, ó. Essa daqui foi do centro de mídias na aula. Quem assistiu acompanhou lá. Eu achei o processo dela muito grande. Né? Você pode ver, ó, ele usou uma, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para poder chegar no resultado. Então ele fez por aproximação. Eu, particularmente, acho por aproximação mais difícil. Mas eu posso passar para vocês, na próxima aula, eu passo para vocês por aproximação, tá? Que aí você vai por indução. Ah, é 512. Qual é a raiz mais próxima de 512? Aí você acha uma. Aí você tem que ficar achando uma raiz menor que 512 e uma raiz maior do que 512, aí você encontraria uma raiz no intervalo. Eu acho mais difícil, tá? Eu acho que bagunça mais a mente. E pelo centro de mídias também, eu achei bem complicado como eles fizeram para encontrar a raiz de 512. Acho que deu muita volta, foi muito rodeio para chegar no 8.
tá? Muito complicado. Foi, peraí. Então, ó, vamos fazer agora da forma que nós estamos fazendo já, tá? Pela fatoração de números primos. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o 512. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, então, vamos lá. Então, vai ser a raiz de 512. Agora eu não Ô, posso. professor, essa aula aqui vai até 11 horas, né? Até se acabar antes, não tem problema, tá? Sim. Que aí seria a nossa aula agora do centro de mídias, tá? Aí eu já Não é pra pedi. entrar no centro de mídias, então? Não, não precisa hoje. Eu já pedi Ok. dispensa, tá? Tá ok. Quem quiser assistir depois o repositório, eu vou colocar depois a gravação da aula, eu coloco lá para vocês, quem quiser assistir, tá? Professor, você de noite ensina melhor o centro de mídias. Não entendi. Você ensinou melhor que o centro de mídias. Não que o centro de mídias não ensina, mas você ensinou melhor. Mas Verdade, verdade. É que lá tá entendeu? meio corrido lá, né? Lá tá Verdade, 30 concordo. minutinhos só, Eu não acho dá que tempo. é meio ruim. Sei lá. É que a gente entra em mais detalhes. É que a gente tem que seguir lá. Senão eu já pedi a dispensa também. Senão a gente já tirava de lá, mas a gente tem que seguir lá também. Tá? Felizmente, né? É. Então, ó, vou lá. 512. Vou começar pelo 2, tá? 512 dividido por 2 vai dar 256. 256 dividido. Ah, peraí. Pronto, aceitei, Guilherme. Agora, 256 dividido por 2, tá? Vai dar 128. Ainda dá para dividir por 2, ó. Vai dar 64. 64. Faltou 4. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Por 2, 2, por 2, 1. Certo? Ó, tanto que deu. Olha lá. Pra enxergar aí, dá pra ver bem aí? Então agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar os três, ó. E 1, 2, 3. Ó, eu já vou jogando aqui, ó. Pera aí. Ó. Então aqui, eu já vou jogar dentro da raiz, porque esse daqui vai dar mais, tá? Vai dar mais grupinhos, então eu não vou fazer ele direto. Eu vou fazer ele por partes. Então aqui vai dar, ó, deixa eu pôr aqui. Igual. Aqui vai dar raiz cúbica. Então. Raiz cúbica. Deixa eu salvar aqui. Ó, então aqui vão ser 3, ó, 1, 2, 3. Então eu vou jogar aqui, ó, 2 elevado à terceira, certo? O primeiro grupinho que eu achei. Aí vai ficar vezes outra raiz cúbica, ó, porque eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Outra cor aqui. Então vai ter mais um. Base 2 elevado a 3. Vezes mais um aqui, ó. 1, 2, 3. Pô, olha o verde. Ok, ó. E aqui vai dar 2 também elevado à terceira. Então, do 512 eu formei 3 trios.
certo? Então ficou o primeiro, ó, 2 a terceira, o segundo, 2 a terceira e o terceiro, 2 a terceira. Certo? Deu para Certo. entender isso aí? É Aí eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar todas as raízes, ó. Então vai me sobrar quem na primeira? O 2 vezes. Na segunda aqui, ó, quem vai me sobrar também? Um outro 2 vezes. Na terceira me sobrou um 2 também. Então vai ser igual, ó, 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Vezes o outro 2 ali, ó. Vezes 2. Então vai dar, ó, 4 vezes 2, 8. Certo? Aham. Então a raiz cúbica de 512 vai ser quem? Vai ser o 8, 8. certo? E eu teria que fazer todo esse processo ou poderia colocar depois da sair só o número 8? Só o número 8. Se você achar, você pode ir direto. Tá? Ok. Ou você pode pensar também na raiz cúbica, ó. Você pode pensar assim, ó. A cada trio, ó, a cada 3 números, eu vou tirar um. Ó, vamos pensar assim, ó. Quer ver? Caraca, que dor que me deu. Ó, então a cada 3, ó, eu vou tirar um, tá? Deixa eu pôr aqui transparente. Ó. Então a cada 3 eu tiro um número, ó. Então eu tenho 3 vezes o 2, então eu vou tirar um 2 só, certo? Aqui embaixo, ó. Ó, eu tenho 3, repetiu 3 vezes o 2, eu vou colocar aqui o 2 uma vez, certo? Agora aqui, eu tenho 3, 2, repetiu 3 vezes. Aqui, ó. 2 repetiu 3 vezes, então eu tiro ele uma vez, tá? Aí eu vou fazer o quê, ó? Com esse trio aqui, ó, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8 também, tá? Ao invés de você jogar ali nas fórmulas, ó, nas raízes, você pode pensar assim também. A cada 3, eu tiro 2, tá? Aí vocês fazem esse processo. A cada 3, eu tiro 1, ó, certo? Entenderam isso aí? Sim. Sim. Então tem diversas formas de você fazer, Sim. tá? Ó, agora vamos supor. É. Ó, vamos supor que essa raiz de 512, ó. Vamos supor que não é a raiz cuba. Eu quero achar a raiz quadrada aí, nesse exemplo, tá? Quanto que daria a raiz quadrada de 512? Ó, vocês já têm aí na mão já as respostas, ó. Quanto que dá a raiz quadrada de 512? Se for a raiz quadrada. Quanto que dá, Matheus? Cadê o caderno para você fazer rascunho e anotações? Vê aí quanto que dá, gente. É, Não, dá 8. 8 se fosse a raiz cúbica, tá? Na quadrada ela vai alterar. 16, será? Talvez, vamos ver. Peraí, deixa eu resolver aqui. 2 quadrado. Aqui dá 1, 2, 3, 4. 4? Tá. 16 chega alguma coisa no 16.
certo? A gente consegue chegar no 16. Mas tá faltando o que aí? Tá sobrando alguém aí, né? O 2. O Sobrou um 2, né? solto. Ó. Então vamos lá. Ó. No 16 a gente chega, certo? Mas vai sobrar um 2. Então vamos aqui, ó. Que eu vou pegar de 2 em 2 agora, certo? Ó, então ele vai me dar 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, certo? Então aqui, ó, eu vou fazer todo o processo, tá, gente? Para quem não pegou ainda, tá? Eu ia fazer direto, mas eu vou fazer do início, ó. Ó. Então aqui o primeiro par, ó, esse com esse, certo? Então vai dar 2 ao quadrado, certo? Vezes. Deixa eu copiar aqui, ó. Então ele vai me dar de parzinhos, ó, ele vai me dar 1, 2, 3, 4 parzinhos, tá? De 2. E vai sobrar esse 2 aqui, ó. Esse 2 vai ficar sobrando, certo? Ele ficou sozinho aqui, isolado. Então ele vai me dar 4 pares, ó. 1, 2, 3, 4 pares, tá? Ó, esse com esse, com esse, com esse. 4 pares. E o 2 que sobrou. O 2 que sobrou, ó, eu só vou tirar o expoente aqui, tá? Fica sem o expoente. Então vai ser 2. Se o 2 sobrou, ele fica sozinho. Então eu vou extrair todas essas raízes. Essa e essa aqui, ó. Então vai ficar, ó. Ó, o Nicolas já mandou ali, hein, mano. Foi isso aí, Nicolas. Isso aí que o Nicolas mandou. Então vai ficar a primeira raiz. Eu vou extrair a primeira raiz. Então ela vai ficar 2. A segunda raiz fica 2. A terceira raiz fica 2. E a quarta raiz fica 2. Certo? Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. A quinta raiz, ela não tem o expoente 2. Então eu não consigo anular ela. Então ela vai ficar vezes a raiz de 2. Eu deixo ela dentro da raiz. Então vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então aqui vai dar 16 raiz de 2. Tá? Porque esse 2 aqui eu não consegui extrair. Então eu mantenho ele dentro da raiz. Então dá 16 raiz de 2. Então aí nós falamos que é uma raiz que não é exata. Tá? Ela só é uma raiz exata quando eu acho o número dela inteiro, o valor real dela, vamos supor. Se não tivesse essa raiz de 2. Tá? Aí ela sim seria uma raiz exata. Se eu tenho uma raiz aqui, ó, eu tenho um número natural com a raiz que sobrou, que eu tive uma sobra aqui, ó, na hora de juntar os parzinhos, eu falo que não é uma raiz exata. Ok? Certo? Ok. Entenderam isso aí, Certo. gente?